TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Agora são 2h18 e você vai acompanhar a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara, sob a presidência do vereador Gustavo Peta. Acompanhe. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui de alguns funcionários da Câmara de Campinas, da TV Câmara, tomando aqui todas as medidas de proteção nesse momento de pandemia. Agradecer a presença dos telespectadores. Nós estamos ao vivo na TV Câmara e também nas redes sociais aqui da Câmara. É uma reunião da Comissão de Educação da Casa, uma reunião da nossa Comissão Permanente de Educação e Esporte, um debate público sobre educação e trabalho, a vida dos servidores da educação em tempos de pandemia. Eu quero agradecer a presença já aqui entre nós do Dr. Eduardo Luiz Angarten, que é procurador do trabalho e titular do procedimento promocional temático de educação da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, vinculado ao Ministério Público do Trabalho. Então, agradecer muito a presença do Dr. Eduardo Luiz, que foi convidado e que está aqui conosco para participar desse debate. Nós também fizemos o convite desde o dia 26 do último mês à Secretaria Municipal de Educação, a secretária Solange Pellicer, e a secretária Municipal de Recursos Humanos, a secretária Elizabeth Filippini. Infelizmente, hoje nós fomos comunicados da ausência deles aqui nesse debate, que nós lamentamos muito, porque era um debate que visava principalmente esclarecer alguns aspectos relacionados tanto aos direitos do funcionalismo público nesse período de pandemia. Há muitas dúvidas, muitas questões que precisam ser superadas pela Secretaria, como também uma possível retomada das aulas em setembro. Então, a gente queria também discutir a questão dos direitos vinculados à questão da saúde, né, da proteção, da segurança, relacionado a esses servidores e trabalhadores. Mas, de qualquer forma, nós vamos aqui manter a nossa reunião, aproveitando muito a presença do Dr. Eduardo Luiz, para que a gente possa ver depois, no final aqui da reunião, alguns encaminhamentos que nós tomaremos, inclusive diante dessa ausência que na nossa visão não tem justificativa legítima, né? A gente poderia até não ter a presença das secretárias por conta de um compromisso prévio, mas a presença de uma representação das secretarias era algo totalmente possível e já seria de grande valor aqui para o nosso debate. Mas aí são questões políticas e que nós vamos ter que depois enfrentar de outra forma. Eu quero, antes de falar um pouco aqui do tema e também ouvir o doutor Eduardo Luiz, quero dizer que nós começamos aqui essa reunião temática lamentando, né, com pesar, com muita tristeza, as quase 400 vidas perdidas na nossa cidade diante dessa situação de excepcionalidade, diante da pandemia que afeta o mundo, em especial também o nosso país e a nossa cidade. De mais de 66 mil vidas perdidas no país até o presente momento, né? Então, nós vivemos uma situação dramática. Essa situação dramática, evidentemente, também é causada por uma resposta muito irresponsável do governo brasileiro à pandemia, que nos torna já o segundo país do mundo com mais vidas perdidas, com mais contaminações. E isso não é à toa, infelizmente, isso tem ocorrido no nosso país e a gente lamenta muito tudo que tem acontecido e espera que a ciência, que a saúde pública, as autoridades sanitárias possam trabalhar com bastante eficiência para atenuar, né, os impactos negativos, as vidas perdidas que nós temos no nosso país até o presente momento, né, que a vacina possa chegar o quanto antes para a gente poder superar essa fase tão difícil que impacta a vida de todos os brasileiros, né, que impacta a economia do nosso país e que impacta também a vida educacional, né? Eu tenho certeza, eu tenho conversado com muitos professores, muitos trabalhadores da educação, as monitoras,
todo mundo gostaria de estar no chão da escola nesse momento, né? Gostaria de estar cumprindo a sua missão, a sua vocação de educar as crianças, de prepará-las para o mundo, de ter diálogo permanente a partir também dessa troca de conhecimento, de sabedoria que a educação proporciona. Todo mundo queria estar em sala de aula, mas infelizmente isso não é possível. Aqui em Campinas nós temos aí as atividades mitigadoras oferecidas pela educação municipal. Isso é importante, evidentemente, mas isso não substitui a educação presencial, que é feita a partir principalmente da ideia da socialização, né, da troca, do diálogo, e isso só é possível através da educação presencial. Mas, de qualquer forma, doutor Eduardo Luiz e os telespectadores que estão nos assistindo, nós recebemos diversas perguntas, inclusive antes do início do evento, né? Nós temos aqui até um WhatsApp, né? Que é oferecido para quem quiser também mandar algum recado, alguma pergunta aqui para a Comissão de Educação, que é o 019 97829 3776. Vai aparecer aí na tela, né? Esse WhatsApp, além do e-mail comunicação@campinas.sp.leg.br, são 2 meios de comunicação para quem quiser fazer contato aqui com a Comissão de Educação, mandando alguma pergunta, algum questionamento, alguma opinião, podem ficar à vontade. Mas até antes mesmo desse WhatsApp, durante essa reunião, nós recebemos aqui inúmeras perguntas de professores, de estudantes, né, que seriam, na sua grande maioria, destinadas à Secretaria de Educação e de Recursos Humanos, né? Eu vou destacar algumas delas, até para que depois o doutor Eduardo possa falar, e se tiver alguma questão que ele possa abordar, seria importante, né? Mas quais são as questões principais, né? Primeiro, em relação ao momento atual, para depois falar sobre o possível retorno. Em relação ao momento atual, há um problema, por exemplo, entre os trabalhadores da educação infantil, né? Esses trabalhadores da educação infantil constam como se estivessem afastados no sistema, né? Um afastamento, mesmo eles estando trabalhando, com vínculo com as famílias, tudo, mas o termo técnico utilizado lá é afastamento, né, no sistema. E há uma preocupação se isso pode ocasionar algum tipo de prejuízo na vida funcional desses trabalhadores, do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista dos seus direitos, né? Parece até uma coisa simples, mas a Secretaria até o presente momento não respondeu, mesmo com alguns requerimentos, algumas dúvidas em relação a isso, né? Eu acredito que os trabalhadores, os servidores, não podem ter nenhum tipo de prejuízo, até porque o afastamento que existe é presencial e é obrigatório, não foi provocado por alguma decisão pessoal, é provocado pela excepcionalidade. E todos estão dispostos a trabalhar, inclusive muitos trabalhando em atividades mitigadoras e atividades remotas. Então, é isso que eu acredito, mas que ainda a gente não tem uma resposta oficial. Então, isso é uma coisa que aflige todos os trabalhadores da educação infantil. Uma outra questão que aparece muito é em relação aos professores adjuntos. Os professores adjuntos, eles têm o seu salário, um salário base, que é o salário de uma jornada de 15, 20 horas, que eles recebem, certo? Todos. Mas o salário, quase que na totalidade dos servidores, é complementado com horas complementares, com projetos, com outros tipos de atividade. E isso dá um determinado valor. O que está ocorrendo no caso da pandemia é que esses servidores não estão recebendo pelas horas complementares, porque elas ainda não tinham sido acopladas oficialmente aos seus salários. E isso vem causando muito questionamento, né? Muitos têm perguntado se não era o justo eles receberem a média dos salários dos últimos meses, como é feito, por exemplo, para fins previdenciários. Como acontece, né? Você pega a média dos 12 últimos salários e é aquela média que vira o salário para alguns direitos que são vinculados a esses trabalhadores. Então, muitos estão recebendo só o seu salário base e estão, portanto, prejudicados no momento da pandemia. Então, é um outro questionamento que apareceu aqui em várias perguntas, né? Então,
Então, por exemplo, a Luciana Baceto, professora de educação infantil, pergunta sobre o afastamento colocado no ponto dos professores, agentes e monitores de educação infantil. Estamos trabalhando, fazendo reuniões, publicando materiais para as famílias e nosso ponto está caracterizado como afastamento. Então, ela queria saber se isso pode acarretar algum problema na sua carreira. Tempo de serviço, licença-prêmio, tempo de aposentadoria, etc. Né? A questão, como eu já falei, dos professores adjuntos, também aparece com bastante força. Vamos lá. A questão, por exemplo, de informação. O Hélio, professor da MF Zeferino Vaz. Gostaria muito de saber se é obrigado esse contato com as famílias e pais por meio de WhatsApp. Vejo que existe uma pressão por parte da gestão em obrigar os professores a passar seus dados pessoais para contactar as famílias. Esse é mesmo um fato pedagógico? Não seria dever da gestão pedagógica da escola o contato com as famílias? Então, o professor perguntando um pouco sobre essa questão do direito à informação, à privacidade, se ele realmente deve fazer o contato com os pais de alunos através do seu WhatsApp pessoal, né? É uma outra questão que aparece aqui. Então, eu levantei aqui as principais, mas é evidente que a gente vai continuar aqui o debate, eu posso depois ir levantando outras questões. E, por último, antes de passar a palavra para o doutor Eduardo, aparecem muitas questões sobre o possível retorno, né? Existe um protocolo do governo do estado que prevê o início do retorno em setembro, né? A Secretaria Municipal de Campinas já disse que irá aderir ao protocolo do governo do estado, né, por fazer parte do mesmo sistema. Apesar de ter a sua independência, mas é vinculado ao Conselho Estadual de Educação, o que diz respeito principalmente à educação fundamental. A educação infantil já é gerida mais diretamente pela educação municipal. Mas a Secretaria está dizendo que irá aderir ao protocolo estadual. Então, as perguntas são relacionadas muito à questão dos direitos de segurança, de saúde desses servidores, né? Qual a estrutura física e humana que está sendo planejada para o retorno das atividades presenciais, para garantir todos os profissionais e todos os alunos tenham segurança nesse retorno. Qual é o plano de retorno das atividades pedagógicas presenciais, de que forma os colegiados do município participarão desse planejamento. Aí são outras questões, né? E também há um questionamento que aparece com muita força, de que por que os profissionais da educação, tanto os monitores, professores, os adjuntos, não estão representados no comitê que foi formado pela Secretaria de Educação, que prepara o comitê, os protocolos de retorno. Não há uma representação efetiva desses segmentos. Então, já falei bastante coisa. Eu quero, de qualquer forma, mais uma vez, lamentar a ausência das duas secretarias. Evidente que a maioria das questões poderiam ser respondidas pela secretaria. No final, aqui na reunião, nós vamos ver as providências que nós vamos tomar diante dessa situação. Mas, de qualquer forma, no presente momento, eu queria agora ouvir o doutor Eduardo, agradecer muito a sua presença. Doutor Eduardo Luiz Angarten é procurador do trabalho aqui da 15ª Regional, né, e tem atuado nesse tema da educação, que é um tema muito relevante também para o Ministério Público do Trabalho. Então, vou passar a palavra para o doutor Eduardo poder fazer a saudação aqui à nossa reunião e também comentar aspectos do que nós já tratamos aqui, o que ele considerar possível, e para que a gente possa estabelecer essa relação direta com o Ministério Público do Trabalho, que tem sido um órgão, um instrumento muito importante na defesa, né, dos direitos dos trabalhadores, na defesa de tudo que nós conquistamos enquanto sociedade a partir tanto da CLT, mas também mesmo nos outros regimes de contratação, o Ministério Público do Trabalho tem atuado no sentido de preservar o equilíbrio e os direitos dos trabalhadores. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença mais uma vez e agora transmito a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente Gustavo Peta, agradeço a todos, né, presentes, a quem está aí escutando, né, interessado, para os trabalhadores que estão nesse momento
passando uma situação difícil, né, na área da educação, principalmente, que exige, né, uma presença mais pessoal, uma presença, né, física, né, e é muito difícil a adaptação a um sistema novo, né, virtual, onde há uma série de determinações e muda completamente a rotina. Presidente, eu fico perplexo de ver, de constatar tantas indagações diante de tanta mudança que aconteceu. Nós tivemos aí nós tivemos todas essas legislações, essas leis que foram editadas recentemente, alterando completamente as relações de trabalho, né, com essa lei da pandemia, né, que tentou aí regulamentar uma situação, né, que está ocorrendo, principalmente questão de não poder prestação de serviço presencial, que impactou nas relações de trabalho. Muitas coisas estão sendo discutidas, algumas coisas estão aí com ações diretas, inconstitucionalidade, né, impugnando alguns preceitos. Então, nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade. Agora, eu acho assim, não dá para responder. Claro que nós temos nossa visão do Ministério Público do Trabalho, que é a defesa do trabalhador, e nós buscamos sempre garantir os direitos aos trabalhadores. Então, a nossa visão é uma visão sempre progressista em relação aos direitos dos trabalhadores. Obviamente que agora nós estamos diante de legislações que estão restringindo, até com justificativa na própria pandemia, e nós estamos vendo esse impacto tanto nas relações, vamos falar aqui das relações dos servidores públicos que têm um vínculo estatutário, quanto aqueles servidores públicos que têm um vínculo de emprego, né, os chamados seletistas, né. Em Campinas nós temos aí, salvo engano, os dois regimes, né, se optou por um, mas existe aí o pessoal seletista e estatutário. E tanto para um quanto para outro existem implicações diferentes, né. A nossa batalha, inclusive, nós tivemos recentemente aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tirou da Justiça do Trabalho a possibilidade de conhecer demandas dos servidores de uma maneira geral, né? Nós tivemos recentemente aí uma decisão na DI 3395, que foi declarado que os entes públicos, a competência da justiça comum não é mais da justiça do trabalho, de maneira geral, né? Nós estamos aí brigando em cima disso. A parte ambiental nós permanecemos lutando, né? Porque é nossa competência. Então, mas assim, para explicar para quem está, o trabalhador, porque não adianta aqui eu ficar citando legislações, citando notas técnicas que são burocráticas, mas assim, grosso modo, eu gostaria só de fazer alguns apontamentos aqui. A regra geral é o seguinte: o direito que o trabalhador tem, que está no seu estatuto, está no seu contrato, esse direito tem que ser preservado. Preservado. E a regra geral é essa. A Constituição garante isso, né? Tanto no artigo 7º, né, de maneira geral, no artigo 37 seguintes, né, da Constituição, existem garantias que são cláusulas que, vamos dizer assim, que cláusulas rígidas, que não permitem uma flexibilização. Claro que o momento é diferente, o momento é excepcional. Agora, por exemplo, falando assim, de maneira pontual, foi indagado sobre a questão de tempo de serviço do servidor, que consta lá no sistema com afastamento, e o servidor está trabalhando. Isso tem que contar, a administração pública tem que contar esse tempo, porque afinal de contas está lá trabalhando. Agora, consta afastamento, né? O servidor pode fazer a impugnação disso perante a administração. Se isso não for solucionado, aí havia uma ação judicial, né? Seja na esfera, aí vamos discutir hoje, seria na esfera estadual, né? E direitos previdenciários também são garantidos, então esse tempo de serviço do servidor tem que ser contado, não pode ser contado como um afastamento, ele não está afastado, ele está trabalhando, não está no local de trabalho, né? Não está vamos dizer assim, na escola, né? Mas ele está, no caso do professor, né, caso aqui educação infantil, ele está trabalhando sim, só que de uma outra maneira. Então tem que ser computado sim isso é ilegal qualquer determinação em sentido contrário. Isso eu tenho certeza que
em qualquer regime, estatutário ou seletista, você consegue, há uma possibilidade de impugnação disso pelas vias legais, né? Tanto administrativamente, o próprio servidor fazendo um requerimento, se não conseguir administrativamente, entrar com uma ação judicial. Aí o próprio sindicato também da categoria pode também fazer isso em nome do servidor. Agora, com relação às horas extras também que foi falado dos professores adjuntos, eles foram prejudicados aí porque tinham salário base, né, pelo que eu entendi, e com a supressão das atividades que eram atividades extras, né, extras curriculares, complementares ao currículo, no caso houve um prejuízo aí, quer dizer, então houve uma supressão dessas atividades por conta das limitações que nós estamos vivendo. É questionável isso, é questionável sim, uma vez que você suprime, né, vamos dizer assim, uma remuneração variável, e essa remuneração variável ela pode ser discutida sim na justiça também, né, como uma maneira de o servidor tentar aí reivindicar isso, né? Então a regra é que o trabalhador não pode sofrer os prejuízos, isso é uma regra geral. O trabalhador não pode sofrer os prejuízos das intempéries, né, das situações que são alheias à vontade do trabalhador, porque o salário, a remuneração é o sustento do trabalhador. Então a regra geral é essa, né? Então nós estamos falando assim, expondo de uma maneira bem simples. Não adianta ficar falando a lei tal isso, a lei tal aquilo, não. Tanto a Constituição como a legislação infraconstitucional garante os direitos aos trabalhadores. É claro que nós temos algumas regras excepcionais que foram editadas agora por conta da situação da pandemia, e essas regras elas têm uma vigência e uma situação que ainda nós vamos ter que ainda regular ainda. Os tribunais vão se manifestar sobre isso, mas eu tenho certeza que o caminho vai ser a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Eu acho e tenho certeza que pelo menos a nossa linha de pensamento do Ministério Público é essa: garantir os direitos dos trabalhadores, né, principalmente nessa parte de remuneração. Porque houve aí, foram publicadas várias medidas aí legais, várias leis, decretos, onde se suprimiu e até houve redução salarial, mas nós estamos brigando aí para que isso não prevaleça, né? Obviamente que nós dependemos das decisões judiciais, né? Nossos tribunais, como é que os nossos tribunais vão se comportar? Pelo menos no que diz respeito à Justiça do Trabalho, ao menos isso, nós temos certeza de que a tendência é garantir os direitos dos trabalhadores. Então, nesse momento, nós estamos realmente vivendo uma situação completamente sui generis, né? Onde se há a alegação de que não existe, a questão não era previsível, né, e tudo mais, mas nós sabemos que nós temos um sistema normativo bem rígido, né, que garante os direitos aos trabalhadores. Então, eu tenho certeza aí que todos esses trabalhadores aí podem questionar isso tanto administrativamente quanto judicialmente, né? Aquele trabalhador que se sentir prejudicado pode, pessoalmente ou através do seu sindicato, acionar a administração para que ela garanta esses direitos que ele tem, né? Seja a nível municipal, seja a nível estadual, né? E até federal. Eu não sei se eu consegui responder de maneira satisfatória, mas é pelo menos essa primeira introdução aí, né, para a gente poder conversar. E eu lamento só que assim, a gente não tenha mais profissionais aqui de outras, né, complementaridades, outras áreas, outras áreas afins, para que a gente pudesse debater mais o tema, né? Então a gente vai tentar fazer o possível aqui, tentar esclarecer o máximo possível aí as pessoas, né, e aos interessados. Enfim, é isso, presidente. Eu não sei se o senhor está... Eu não estou escutando aqui. Doutor Eduardo, acho que foi muito importante. Acho que você pegou nos dois pontos principais. É evidente que o senhor pode contribuir aqui com o debate são as questões mais ligadas a questões trabalhistas, né? Mesmo com essa decisão recente, né, do Supremo relacionada a uma ação direta de inconstitucionalidade que reservou à Justiça Estadual as questões relacionadas aos direitos dos servidores. A tua própria experiência, a tua própria
atuação no Ministério Público do Trabalho nos ajuda muito, porque são as duas questões que apresentam de maneira mais evidentes agora no momento da excepcionalidade, né? Os trabalhadores da educação infantil constam no sistema de ponto como afastados, e isso gera uma insegurança, né? Mas eles não estão afastados, estão todos à disposição da Secretaria, trabalhando inclusive nessas atividades mitigadoras que a Secretaria está promovendo junto aos alunos. Mas eu acho que ficou muito claro, foi algo também que eu, conversando com muitos deles, respondi durante essas últimas semanas, que é evidente que nós temos que ter uma resposta, nós já fizemos requerimentos, uma resposta oficial da Secretaria sobre isso. Primeiro, resolver, né, do ponto de vista administrativo, né? Caso não haja uma solução do ponto de vista administrativo, a possibilidade de judicialização da demanda. Mas eu entendo que a Secretaria, a Prefeitura, não poderá tomar outra atitude a não ser reconhecer o trabalho e todos os direitos advindos do trabalho dos servidores durante esse período de excepcionalidade. Seria algo injustificável e algo que a gente atacaria em todos os aspectos, né? Então, eu espero realmente que venha logo essa resposta, porque pelo menos os servidores ficam tranquilos em relação aos seus direitos. Existe muita insegurança por parte dos servidores exatamente por conta desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, em que os servidores públicos estão sendo atacados, né, do ponto de vista dos seus direitos por diversas frentes de atuação, né? E é muito importante que se diga, e quero aqui publicamente defender, né, os servidores da nossa cidade, em especial no tema que nós estamos tratando, os servidores da educação, que são pessoas abnegadas, que se dedicam no seu dia a dia à educação de milhares de crianças e de adolescentes na nossa cidade, de todos os trabalhadores, né, os professores, os servidores, as monitoras e as agentes de educação infantil, né, os gestores, que cumprem um papel importante. Então, daqui, o que nós vamos fazer? Nós já fizemos um requerimento oficial enquanto Câmara, mas eu acho que nós vamos fazer também uma petição baseada na Lei de Acesso à Informação para reforçar esse pedido para que a gente possa, o quanto antes, superar do ponto de vista administrativo essa insegurança gerada com esse termo colocado no ponto de todos os servidores da educação infantil. Acho que essa é uma questão, acho que ficou muito bem esclarecida pelo senhor. A outra questão, que aí é um pouco mais, pelo que eu entendi, no seu entendimento, é um pouco mais controversa, mas também cabe discussão tanto administrativamente e possivelmente até judicialmente, que diz respeito a uma perda salarial, né, vamos dizer assim, na renda média, né, dos trabalhadores, que diante de uma situação excepcional estão sendo prejudicados no seu rendimento mensal, né? Porque o trabalhador ele já está não chega a ser uma hora extra, mas é uma hora complementar que todos os anos acontece e que acaba formando o salário do professor adjunto a partir do salário base mais essas horas complementares. E de repente a pandemia cortou isso. Né? O que você acha, doutor Eduardo? Acho que esse é um tema que cabe debate, né? Cabe debate, sim, presidente, e um debate assim que importante, porque, como o senhor disse, o trabalhador ele tem ali uma expectativa daquela remuneração, né? Porque a gente sabe que na prática esses, entre aspas, penduricalhos, né, esses adicionais, esse salário, vamos dizer, além do básico, ele forma toda a remuneração do servidor. O servidor trabalha em cima disso, né? Há uma expectativa dele, né, de receber aquilo. De repente vem uma situação que muda completamente, né, toda a formatação de trabalho, de remuneração, e traz um impacto dramático. Ele tem o seu orçamento ali em cima disso, né? Obviamente que nós sabemos que o momento agora é um momento diferente, né? Nós sabemos disso.
Agora, nós estamos falando da administração pública, né? Nós estamos falando aí de uma empresa privada, né? Estamos falando de uma situação que, né? Então, o que se espera é que a administração pública tenha, vamos dizer assim, maiores condições de responder e de não permitir que haja aí uma lesão ao direito do seu servidor, não é? Então, a possibilidade da resposta da administração nesse momento é maior do que uma empresa privada, pelo menos essa é a ideia que existe, né? Porque tem orçamento, né? As pessoas continuam pagando impostos, etc. Obviamente que tem alguma repercussão na carga tributária e, por conseguintemente, na carga tributária não, mas na arrecadação de impostos e, conseguintemente, no orçamento, né? Porém, eu acho que eu penso que a administração ela pode buscar meios, por exemplo, de contornar isso, por exemplo, atividades extracurriculares. Tá, mas tudo bem, de repente pode tentar estudar isso, de que maneira que isso poderia ser prestado, porque se está prestando, né, um trabalho virtual muitas vezes e de repente pensar numa solução, como nós estávamos comentando agora há pouco, né, sobre a questão de como é que nós vamos encarar isso daqui para frente, né? Quer dizer que quando vem uma pandemia, quando vem uma situação excepcional dessa, o trabalhador vai ser prejudicado? Não podemos admitir isso, até porque nós sabemos que tudo isso tem um impacto, né? Tem um impacto, né? O servidor público, ele é um consumidor, ele gasta, e isso é importante para girar a economia, né? Não adianta nada você tirar o poder econômico do servidor, que isso vai acabar gerando mais, vamos dizer assim, mais diminuição de impostos e consumo, e isso economicamente é uma tragédia. Então, a administração tem que pensar de uma maneira diferente, no meu modo de ver como o Ministério Público, né? E nós, alguns setores e algumas, não só no setor público, mas em outros setores do setor privado, as pessoas estão tentando se adaptar de uma outra maneira para enfrentar isso. Então, o corte de remuneração realmente em casos excepcionais. E nesse caso aqui, nós estamos falando de salário, que é um salário sobre uma condição, sobre uma variação que é justamente a atividade extra, né? Então, pelo menos a média disso, né? Pelo menos que a gente percebe isso pelo menos na jurisprudência, em outras situações antigas, né? Que a jurisprudência sempre caminhou no sentido de que uma dada, alguma certa parcela salarial, quando ela é paga por um tempo, né, geralmente se considera 10 anos, e aí, enfim, aí tem que analisar o caso concreto. Mas ela acaba incorporando a remuneração por questões primeiro, por ser uma verba que é costumeiramente paga, e segundo, que é uma expectativa de ganho do trabalhador. Só que nós estamos falando de administração pública, né, onde a questão impera muita legalidade estrita, e no caso estatutário, por exemplo, é muito mais rígido isso, né? No seletista já tem uma certa margem de flexibilização de entendimento, de ampliar isso, ampliar. Agora, assim, pelo menos é o que é o mais lógico pensar-se em não supressão dessa verba, ou pelo menos a apuração de uma média para pagamento, né? Porque qual que seria a argumentação? Mas não está fazendo mais. Não está fazendo mais por quê, né? Mas por que não está fazendo mais? Não está fazendo mais porque é impossível, né? Então, eu acho que, eu penso que a administração ela tem que adotar medidas que tragam menor impacto nesse momento, né, para o servidor. E assim, inclusive estou anotando aqui, já aviso o presidente que eu estou anotando essas questões todas, porque depois eu vou fazer um ofício aí, né, para que a administração responda aí, né, o que está acontecendo, para que ela esclareça isso, né? Eu acho importante esclarecer aqui no Promo mesmo. O Promo, na verdade, ele busca a proteção do trabalhador, né, nesse momento da educação. Então, se não está acontecendo, se não está, essa proteção não está sendo ampliada, muito pelo contrário, está sendo restringida, com prejuízo ao trabalhador, a administração tem que responder, né, por isso. Então, eu estou anotando aqui esses pontos todos, que vão ser objeto certamente aqui do meu promo, para que a administração responda, né, isso, né, de maneira
escrita, Perfeito, né? Que fica melhor, não é? Porque Perfeito. as palavras, como dizem, as palavras se perdem, os escritos ficam. É importante que a administração ela responda de maneira bem pontual isso, né? Esclarecendo o porquê, né? E quais são os motivos, né? E se tomou alguma alternativa, no caso de um trabalho que era extracurricular, se tem alguma alternativa para que se continue fazendo esse trabalho, né? Mesmo de maneira virtual, né? Nós precisamos pensar daqui para frente. O impacto da crise veio, impactou na renda, impactou, né, na situação econômica. E como que nós vamos trabalhar daqui para frente? Nós não sabemos também quanto tempo essa pandemia vai durar, né? É claro que, obviamente, aí a gente sabe que depende de todos nós, né, do poder público, dos cidadãos, atitudes que colaborem para que essa pandemia passe o mais rápido possível, que a gente possa retomar a vida. Mas isso é uma coisa ainda que vamos dizer assim, é uma alha, é uma coisa assim que depende de um fato que é terminar isso aí, que é diminuir esse contágio, controlar essa epidemia, ou uma vacina, que seja. Mas, de qualquer maneira, nós ainda temos, eu acho que no momento é um momento de pensarmos assim, como será daqui para frente. E toda essa experiência que foi gerada infelizmente, né, por uma coisa ruim, mas a experiência que advém disso deve servir pelo menos para a gente pensar um pouco mais. Como que nós vamos superar isso, né? Porque o ano letivo também tem os alunos, né? O lado dos alunos também, né? Então é dramático isso, mas a administração nesse momento ela tem que, na minha visão, buscar meios para manter o trabalho, manter a remuneração, mas também manter a prestação de serviço, né, de maneira eficaz e adotando as medidas aí que forem necessárias, né? Então, é isso a visão. Eduardo, não, perfeito. Acho que, inclusive, quero parabenizá-lo e acho que agradecer em nome aqui dos professores, dos educadores, essa iniciativa do Ministério Público do Trabalho de questionar oficialmente a Secretaria sobre essas questões. Eu me comprometo também, enquanto Comissão de Educação, enviar à Procuradoria as informações que nós temos sobre essa situação, para poder aí dar até mais embasamento para a ação de vocês. Eu até tenho uma informação de que, vindo até de uma entrevista do próprio prefeito da cidade, de que nós não estamos, no presente momento, gastando os recursos reservados constitucionalmente para a educação no município, por conta de algumas economias. Uma economia, por exemplo, clara e evidente, a economia da merenda escolar, porque nós até brigamos para que a merenda fosse transformada em cestas básicas para todas as famílias, mas o que prevaleceu é que essas cestas básicas só estão sendo entregues para as famílias mais necessitadas, né? O que já foi algo muito importante. Mas a merenda escolar é um direito universal, é um direito de todos os alunos, né? E então só daí vem uma economia considerável, né? Nós estamos até entrando com requerimentos para saber qual é o tamanho dessa economia. Então eu estou dizendo isso porque mesmo diante da crise, mesmo diante da situação, há mecanismos para garantir pelo menos que os profissionais da educação continuem recebendo a média do que eles recebiam. Eu acho que isso é muito importante. Nós não estamos falando dos principais salários dos servidores públicos da nossa cidade. Nós estamos falando dos professores adjuntos, que recebem um salário base que é muito abaixo, por exemplo, do salário do professor titular, e que tem nessas horas complementares algo muito importante para a composição do seu salário e da sua renda mensal para sustentar suas famílias, né, e viver a sua vida. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante. E queria, doutor Eduardo, eu acho que já indo caminhando aqui para o encerramento, até porque muitas perguntas ficaram prejudicadas, porque são perguntas mais relacionadas às questões pedagógicas, a questões educacionais, que eu acho que não cabe aqui a gente discutir isso. Estou tentando focar com o senhor a discussão mais relacionada às questões do trabalho. Então, eu queria, só para que a gente pudesse ir caminhando para o final, que você pudesse abordar um pouco essa questão do possível retorno.
né? Nesse possível retorno, qual é a preocupação dos trabalhadores, né? A preocupação é se submeter a um risco muito grande, né? Nós estamos falando aí de escolas que possuem estruturas físicas muito pequenas, né? São escolas antigas, com sala de aulas bem pequenas. Então, por exemplo, o governo do estado falou que no protocolo que teria que manter o distanciamento de 1,5 m, né? Na educação infantil, por exemplo, isso é impossível. Né? Mesmo que se tivesse uma escola com uma abrangência geográfica boa, né? Física boa, mas as nossas escolas são bem acanhadas. Então, todo mundo está muito preocupado com esse possível retorno. Ele está marcado inicialmente para setembro. E eu queria que você observasse um pouco esse aspecto, o que você entende desse assunto. Olha, presidente, realmente é complicado, né? Nós temos muitas perguntas e respostas, eu acho que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Mas eu acho que a principal diretriz é a proteção à saúde do trabalhador, né? Que eu acho que é o principal. Proteção da saúde em primeiro lugar, em segundo lugar, manter a remuneração que dê condição de vida a esse trabalhador, né? Porque realmente são duas coisas preocupantes agora. Com relação ao retorno, então, isso realmente nós gostaríamos que o retorno fosse o mais breve possível, né? Eu acho que todos nós, né? O isolamento, ele traz muitos problemas. O isolamento traz, além da questão do prejuízo, né, que traz para o aluno e que o professor ele não vai ter esse contato, e também para o professor também é ruim, porque o professor gosta, né, faz parte dessa atividade maravilhosa que é o magistério, o contato, né? O prazer de você ensinar, do retorno para o aluno, e você ver que você está contribuindo, né, para a formação de um cidadão. Isso é muito importante. Tenho certeza que todos os professores pensam assim. Agora, o grande desafio é esse, né? O senhor falou aí. Como é que você vai separar uma criança? Contato mínimo, né? Distância mínima. Tudo isso são desafios, né? Desafios num retorno, né? Talvez devêssemos pensar num modelo diferente daqui para frente, né? Uma situação, talvez a concentração né? Esse modelo de educação concentrada. O TI ajuda muito, a tecnologia da informação ajuda muito, né? Nós poderíamos pensar numa maneira diferente, né? Mas assim, para o mundo do trabalho é um desafio. Nós vamos ter que aí o distanciamento, a utilização de máscara, álcool, etc., a limitação de pessoas no mesmo local, são desafios ainda, são desafios. Então, nós realmente temos que ver com muita cautela, né? Porque nós estamos observando que aí não dá para a gente apontar esse ou aquele, né? Porque na verdade somos uma coletividade, somos todos, né? Os agentes públicos, o setor privado. Nós temos que pensar num caminhar nesse momento, e como é que nós vamos fazer para resolver esse problema. Então, todas as autoridades, o setor privado, todos estamos unidos nisso. Eu acho que é um momento de coerência, né? Momento de coerência. Realmente, eu vejo que, em primeiro lugar, a saúde. E esse retorno deve ser feito de uma maneira coordenada, de uma maneira que fique claro de que os trabalhadores, os professores não vão ser colocados em risco, né? Não vão ser colocados em risco. E nós do Ministério Público do Trabalho, nós analisamos com muita cautela esse retorno. Realmente vai ter que estar uma situação diferente do que está hoje, né? Hoje não tem condição. Agora, mas qual que é a solução? Existe solução. Nós mesmos, Ministério Público do Trabalho, nós estamos trabalhando de maneira virtual. Mas é possível? Tem muitas limitações. É um desafio para nós mesmo, né? É um desafio. Nós temos muitas questões práticas, por exemplo, inspeções, nós estamos suspensas inspeções, né? Não dá para fazer uma inspeção. Você não tem, além de você não ter um pessoal de apoio para fazer isso, é difícil. Como é que você vai, né? Você vai contrariar uma regra geral de isolamento.
a volta ela tem que ser gradativa, tem que ser planejada, tem que ser discutida com os profissionais da área médica, área de saúde em geral, né? Pessoal de pedagogia. Nós temos que pensar nisso. Eu acho que nós temos muito material, experiência, né, nas mãos que a gente pode usar, mas tem que ouvir as pessoas. Não adianta uma pessoa tomar uma decisão e achar que aquilo é consenso, né? Então, assim, nós recomendamos que se adote as medidas. Se houver o retorno, nós vamos ser bem rigorosos na fiscalização, né? Bem rigorosos, até porque mesmo que a mudança nessa parte, pelo menos essa parte de saúde, mesmo que haja o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a Justiça do Trabalho ela não tem competência para analisar as questões de servidores públicos. Por outro lado, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que garante à Justiça do Trabalho o exame das questões ambientais, né, meio ambiente do trabalho. Então, nós vamos ser rigorosos nisso, né, com relação, principalmente para preservar a saúde dos profissionais da educação, né. E com relação à manutenção dos haveres, essas coisas, nós estamos aí trabalhando para que não haja prejuízo para os trabalhadores, né? Para que nós estamos expedindo recomendações, inclusive a nível nacional, né, na Procuradoria-Geral do Trabalho, a nível regional, né? Temos aí expedidos várias recomendações, notas técnicas, pareceres para justamente regulamentar isso. E o retorno, se ocorrer em setembro, com certeza deverá ocorrer de uma maneira muito bem controlada, porque caso contrário nós agiremos com rigor, né? Porque temos que preservar primeiro a saúde, a vida e a saúde dos profissionais da área de saúde, que não podem, da área de educação, que não podem, né, ficarem expostos aí a riscos, né? O que é bem razoável se entender ao risco altíssimo que é você lidar com pessoas, né, informação com as crianças, né? Isso realmente, então nós vamos aí olhar com muita reserva, com muito cuidado isso, né? Cuidado. E só para reforçar, eu vou, diante das informações aí, nós já estamos colocando aí, já reforçando que nós oficiaremos aí ao município para que esclareça essas questões aí do tempo aí, né? Não constar como afastamento, por que está constando como afastamento, se estão trabalhando, e a questão também da supressão da remuneração dos profissionais que não, nesse momento, estão encontram óbice aí para fazer as tarefas extracurriculares e complementares ao currículo que acrescentem aí a remuneração. Então é basicamente isso. Nós estamos aqui alertas e vamos estar aí bem rigorosos, né? Porque não podemos esmorecer nesse momento. E já vimos aí a experiência de que estávamos aparentemente com um caminho certo, de repente retrocedemos, né? Eu acho que enquanto nós estivermos aí nessa situação, eu acho que fica difícil avançarmos. Então, devemos ser rigorosos sim, para que lá na frente, né? Além da experiência que vai ser acumulada para outras situações que poderão surgir no futuro, a gente poder seguir em frente com o menor prejuízo possível, né? Então, basicamente isso. Na verdade, nós temos muito mais perguntas, né, do que respostas, né? Eduardo, acho que foi muito... Primeiro que quero agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade, e a nossa reunião já foi muito efetiva e produtiva. Eu até iniciei a reunião achando que ela poderia ter ficado muito... Ela ficou realmente prejudicada com a ausência das secretarias, mas eu acho que a presença do senhor, os esclarecimentos e as ações que nós vamos tomar a partir da reunião tornam a reunião uma reunião extremamente importante. Eu quero só aproveitar mais alguns minutos da tua presença, se você assim permitir, porque chegaram algumas perguntas durante o debate, né? E algumas são relacionadas à questão do trabalho. Então, eu gostaria de fazer, são questões mais simples. A Janaína da Silva, fala como ficaria a situação dos funcionários do grupo de risco, né? No possível retorno às aulas. Quem ficaria no lugar desses profissionais, né? E
Acho que essa é a principal pergunta da Janaína. A Simone pergunta uma coisa mais relacionada à alimentação escolar, que eu vou procurar depois respondê-la com os questionamentos que eu tenho feito à secretaria. Mas eu queria agradecer a participação aqui da Simone Pinto da Silva, que é gestora da rede municipal. A Rosimeire do Tomás pergunta o seguinte: gostaria de saber se esses trabalhos online com as famílias vão contar como dias trabalhados, né? Eu acredito que sim, mas é a pergunta da Rosimeire. A Jusilene dos Santos gostaria de saber se seremos obrigados a pagar tantas horas não cumpridas por conta da pandemia e como elas podem ser cobradas, né? O Egmar gostaria de saber sobre isonomia. Ele fala, por exemplo, no caso do professor adjunto que trabalha como professor titular, exercendo o mesmo cargo e função, né? Da questão de isonomia. E, por último, o Rodrigo Neres pergunta sobre como fica a questão dos professores de educação jovens e adultos que estão sendo convocados para aplicar provas presenciais para os alunos do quarto termo, mesmo nesse momento em que a cidade está na fase vermelha. Como fica essa questão? Então, são questões pontuais. Se você puder falar rapidamente, depois a gente já vai para o nosso encerramento. Presidente, eu vou pedir para que o presidente, se puder, por gentileza, me encaminhe essas questões, para que eu possa responder com calma, analisando, né, para a gente possa dar assim, grosso modo, são perguntas realmente que são complicadas, porque você tem que analisar caso a caso. Primeiro, a questão do grupo de risco, né? A Janaína aí perguntou sobre a questão de como ficariam os trabalhadores no eventual retorno, os trabalhadores do grupo de risco, né? Se haveria substituição. Teoricamente, vamos dizer assim, vai se analisar como que vão ser essas medidas de retorno, né? Porque até nesse momento nós ainda não temos uma definição de como é que vai ser esse retorno, né? Obviamente que essas medidas de previsão de retorno, elas têm que estabelecer certinho como é que fica a situação desse pessoal que é um grupo de risco, nós sabemos, idosos, né, pessoas com alguns tipos de enfermidades, né? Então, tem que ter uma cautela maior esse grupo, né? Realmente, né? Então, a pergunta é muito pertinente, sim, mas isso vai depender do plano de ação. Por isso que é importante a gente colocar para funcionar várias cabeças, né? Pessoas porque não é só a área de saúde, a área de educação, logística, quer dizer, tem que pensar, tem material para isso, todo lugar tem. O funcionalismo público é rico em pessoas capacitadas que podem colaborar, por isso que é importante o diálogo, conversar muito, né? E fazer um planejamento. Se vai voltar, vai voltar em que base, que jeito que vai voltar, como é que fica a situação? É uma situação pontual, é uma questão operacional aqui. Com relação ao grupo de risco, obviamente que a proteção maior tem que ser para o grupo de risco, realmente, porque a gente sabe, por pareceres médicos, né? Aí nós temos que não é o achismo, aí é a ciência que é importante ser consultada, né? Tem que se ouvir a ciência. E a ciência diz que a própria pandemia, infelizmente, os resultados horrorosos que estão acontecendo advindos dessa pandemia, tem levado a evidência de que as pessoas de mais idade, as pessoas com enfermidades, elas são as mais atingidas. Então, os professores, os educadores dessas que têm condições, que estão nesse grupo, eles têm que ser protegidos. E a administração pública tem que, porque aí não é uma recusa do trabalhador de trabalhar. Aí existe um impedimento, né, de ordem pública, né? De ordem pública que impede essa pessoa ela não vai, né? Você não vai exigir. O administrador que estiver fazendo isso, ele pode incorrer em crime, inclusive, né? Não pode forçar uma pessoa assim então tem que tomar todo cuidado. Isso é um planejamento. Uma resposta para isso depende, né? Depende da maneira que vai ser, que vai se retornar. Tem que se planejar isso daí. Então, como é que vai ficar a substituição? É um problema que a administração vai ter que resolver isso. Mas que eu acho que tem que botar, nesse momento, botar as cabeças para pensar numa solução num tipo de situação dessa, que é uma pergunta muito pertinente, como fica, né? Vai voltar a trabalhar? Não vai. Então, como é que vai ser? Vai ser contratado? Como é que vai ser a contratação? Pode fazer uma contratação excepcional, né? Aí nós vamos discutir questões legais, né? Mas o que importa é que fisicamente, né,
a gente consiga assegurar a proteção a esse trabalhador, que é o mais vulnerável, né? Mais vulnerável. Então, essa é a nossa preocupação. A administração vai ter que arrumar meios para suprir isso na sua esfera administrativa, né? A sua demanda, que é a educação. Mas nós, aqui do Ministério Público, nós vamos nos ocupar com a proteção do trabalhador. Na medida que um trabalhador de risco, ele não vai poder ser, não se poderá exigir o trabalho de um trabalhador que está numa situação de risco, né? Então, isso não pode, né? Então, assim, é uma situação difícil que vai depender realmente de como que vai ser o planejamento dessa volta. Por isso que é importante planejar isso, né? Porque isso vai acontecer. Não há mal que dure, né? Pelo menos a regra, não há mal que dure eternamente. Então aqui, uma hora ou outra isso vai mudar. Então nós vamos ver como é que vai voltar isso, né? Até para não prejudicar o retorno, se eventualmente vai haver um retorno. Tem que planejar direitinho, né? Por isso que é importante agora se pensar nisso, né? A questão de dias trabalhados, que foi perguntado também, que perguntaram, dias trabalhados, né? Eu marquei alguma coisa aqui, não me parece que a preocupação com os dias que não foram trabalhados, é isso? É isso que eu entendi, foram dias que eu acho que a consideração se esses dias que a pessoa está no isolamento se são computados como dias trabalhados. Sim, são computados. Porque não é uma vontade do servidor de não trabalhar, ele está impossibilitado. Existe uma norma, existe um conjunto de normas, de regramentos que impõem isso, né? Impõe. Aqui no momento nós estamos falando de saúde pública, né? Nós estamos falando de saúde pública. Então, obviamente, o trabalhador ele não pode ser responsabilizado pelo fato de existir um óbice porque ele não pode trabalhar. Ele tem direito ao trabalho. Se não pode, existe um óbice, é justificado, justificável. Mas ele não pode ser penalizado por isso, né? Não pode ser penalizado por isso. Então, obviamente que esses dias devem ser considerados dias trabalhados, né? Como a administração vai lidar com isso é uma outra história. Tem que pensar, de repente, esse trabalhador da educação ele pode prestar um serviço virtual, alguma coisa assim, né? Porque realmente é uma situação sui generis, né? E a questão de isonomia, eu tentei anotar aqui rapidamente, né, as perguntas. Não, essa penúltima, na verdade, do Egmar, é a isonomia do professor adjunto com o titular. Se ele exerce a mesma função Sim. na prática, se é possível reivindicar a isonomia. Olha, a isonomia existem assim regras muito específicas com relação a isso, né? Muitos requisitos. Depende se você estiver falando de um vínculo normal trabalhista, existe o princípio geral de isonomia salarial, né? Que uma das subespécies é equiparação, se pode equiparar ou não. De repente o trabalhador que a mesma função, mesmo salário. Essa é a regra geral, né? Exerceu a mesma função, mesmo salário. Essa é a regra geral, né? Agora, isso é discutível, é uma questão complexa, mas em regra, exerceu a mesma função, mesma remuneração, né? Isso é constitucionalmente, né? Está na Constituição Federal essa regra. Então, mesmo salário para a mesma função, trabalho de mesmo valor, tal. Então, assim, só que se você está falando de administração, nós estamos falando de administração pública, onde existe uma incidência rígida da norma, da norma administrativa, onde que você não consegue fazer, né? Se for seletista não tem muita dificuldade, mas no caso de norma estatutária aí já complica, porque vai ter que analisar questões legais aí mais restritas. Então, possível né? Existe um princípio, né? Em regra, sim, por isonomia. Agora, o Supremo Tribunal e os tribunais superiores, eles não admitem a isonomia pura, né? Isonomia pura. Tem que ter outros assim, aspectos jurídicos aí, o tempo, outras coisas, questões para balizar. É uma questão complexa, viu? Mas a regra mesma função, mesmo trabalho de igual valor, mesmo salário. Essa é a regra, né? Mas isso é a regra. Agora tem exceções. E quando nós estamos falando de serviço público, é mais complexo porque tem a legalidade estrita, né? Que significa que você não pode majorar remuneração se não tiver previsão legal, né? Por simples isonomia, não se pode, mas é uma discussão. Agora, exerceu a função,
tem, em regra, que receber o mesmo salário, né? Aí, no caso, foi falado de professor titular e professor adjunto. Se eles exercem a mesma função, né? Mas aí é uma questão complexa, é uma questão pontual, você tem que analisar caso a caso. Possível? É possível. A resposta é essa. É possível pleitear o mesmo salário, né? Essa ideia de isonomia. É possível? É possível. Agora, se vai ter êxito ou não, vai depender de aspectos peculiares de cada estatuto, se é seletista, se é estatutário, quais são as normas que estão envolvendo. É uma situação específica, tem que analisar a situação específica, mas é possível sim pleitear isso. É possível? É. Possível é. E a última questão é com relação a... Deixa eu ver... Trabalho nesse período da fase vermelha, né? Que alguns professores são obrigados a provas presenciais. Então, será, como que é a pergunta? Desculpe, o senhor pode repetir? Do Rodrigo Neres. Como fica a questão dos professores do EJA, que é Educação Jovens e Adultos, estão sendo convocados para aplicar provas presenciais nesse período, inclusive, que Campinas retorna à fase vermelha? Não, isso não é... Bom, então, esse é um esclarecimento que a administração tem que fazer, né? Se está retornando no período de fase vermelha, quer dizer, a restrição está aplicando prova presencial, realmente aí é complicado, porque você está... em serviço essencial, né? Então, esse é um problema complicado. Nós temos que aí fazer o questionamento aqui. Temos notícia do fato, temos que caminhar também, esclarecimento. Então, porque está acontecendo isso? Como que está acontecendo isso? Né? Essa situação não é uma situação de você, não é uma situação excepcional, não é um serviço de saúde, uma coisa que eu vou salvar uma vida. Não, tudo bem, é importante, claro que a educação é importante, não estou dizendo o contrário. Mas esse caso aqui pode ser feito de outra maneira? Pode, né? Pode ser feito ou não pode? Então, não é? Então, nós temos que buscar a solução. Não é uma coisa que impossibilita a administração de agir de outra maneira aqui. Então, não é razoável se entender que um profissional vai aplicar prova nesse momento. Eu acho completamente fora da razoabilidade. Isso é o meu entendimento. Agora, é necessário que a administração pública esclareça isso, né? Teve aplicação? Teve. Por que foi feito? Né? Não teria outra maneira? Tal? Colocou em risco? Não pode colocar em risco. Então, aí tem que agir. Né? E no caso aqui nosso, mesmo que nós não temos atribuições para, no caso, na parte ambiental temos, né? Eu não falei agora, mesmo que o Supremo Tribunal Federal ele tenha entendido que a Justiça do Trabalho não tem competência na área para atuar nas questões de servidor público e administração, mas também ele tem uma súmula que fala que é da Justiça do Trabalho a investigação de meio ambiente, condições de trabalho, saúde e segurança. E, por conseguinte, as atribuições de investigação são nossas. Então, eu posso muito bem pedir, olha, escuta, vocês estão... Como é que está? E, eventualmente, se não tiver solução, entrar com uma ação judicial, né? Se não tiver uma solução administrativa, que eu acho que tem sempre jeito de fazer, de buscar a solução administrativa. Eu acho que o grande... né? Eu acho que a gente tem que esgotar todos, assim, vamos dizer assim, as nossas possibilidades extrajudiciais, conciliatórias, né? Tentar compor isso, mas se não tiver solução, tem que buscar uma ordem na justiça para parar isso, né? Porque não pode, né? Uma situação dessa é grave. Ministrar prova num momento desse presencial, né? É complicado, né? A gente tem visão aí que algumas atividades elas colocam muito em contato, né? O educador é uma delas, né? Coloca em contato aí com, né? Cidadãos aí, crianças, jovens e adultos, como é o caso dos EJAs, né? E você vai ter esse risco de propagação da pandemia, que é completamente contrário ao que nós estamos falando aqui. Então, eu vou eu marquei aqui, até gostaria depois, se o presidente puder me encaminhar isso, né? Claro. Todas as perguntas aqui com detalhes, porque eu vou pedir para a administração alguns esclarecimentos aqui, né? Porque isso também eu acabo recebendo como denúncia também, dizendo, olha, puxa, né? Como é que vocês estão? Aqui existem as recomendações que foram expedidas, como é que está acontecendo isso? Para que esclareçam até, né? Porque eu tenho, assim, a gente sempre tem boa vontade de receber os esclarecimentos, porque pode ter alguma... É difícil, nesse último caso aqui, é difícil ter
uma justificativa, mas vamos esperar que a administração ela esclareça isso, né, de maneira satisfatória. Por isso que eu peço que, mais uma vez, que o presidente encaminhe essas questões, para que eu possa, até por ofício, até pediria que fosse por ofício, porque fica registrado, para que eu possa aí já inquirir aí da prefeitura, já solicitar da prefeitura uma resposta a esses questionamentos, principalmente essa questão última aqui, que é a mais grave, né, que eu vejo, né, tá tendo descumprimento aqui, né, então, eu acho que aí dá esse último item aqui me assusta mais. Claro que os outros também são importantes, questão salarial, questão de cômputo de tempo de serviço, de tempo de, né, de atividade e tudo mais, são importantes, mas a saúde é o carro-chefe nosso aqui, então precisamos aí ser rigorosos com isso para que não, né, isso aí não prejudique o trabalhador da área da educação aí que está ministrando essas aulas aí. Então, peço por gentileza ao presidente, deve me mandar isso por ofício, eu agradeço muito, presidente. Perfeito. Eu queria agradecer muito, viu, doutor Eduardo Luiz, pela sua presença, por estar conosco aqui há mais de uma hora, debatendo os assuntos relacionados à educação e trabalho nesses tempos de pandemia. Acho que foi muito proveitosa a reunião. Nós vamos, então, notificá-los de todas as questões tratadas nessa reunião. Vamos enviar também uma cópia desse debate público, né, que é um debate público oficial da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Campinas, para que o senhor analise possíveis providências e notificações ao poder público. Eu queria agradecer muito a presença de todos a presença não, né, mas de todos aqueles que nos assistiram pela TV Câmara, pelas redes sociais. Nós tivemos uma participação aqui intensa. Evidente que não foram todas as perguntas que eu pude transmitir, porque parte dos nossos convidados não estiveram conosco, no caso a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Recursos Humanos, mas a participação do doutor Eduardo Luiz Angarten foi muito importante, que é procurador do trabalho e titular do procedimento promocional temático de educação da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª. Foi muito importante para esclarecer alguns aspectos e nos embasar também de temas que nós devemos avançar do ponto de vista inicialmente no campo do direito administrativo e depois possivelmente não, né? A gente espera que não, mas podendo inclusive ir para o campo também da questão da judicialização, né? Então, chegaram outras perguntas, mas eu vou procurar depois respondê-los, tá? Por conta aqui do nosso tempo e já da nossa conclusão. Eu queria, então... só que a pessoa que perguntou, eu chamei de O Egmar, e eu queria me desculpar, é a senhora Egmar Almeida, né? Porque na hora veio aqui só Egmar, eu acabei me confundindo, quero pedir esse perdão, essa desculpa, a senhora Egmar Almeida, que foi a autora da pergunta, que eu já até direcionei ao doutor Luiz Eduardo. Tá bom? Gente, ao doutor Eduardo Luiz. Gente, eu queria agradecer muito a presença, então, de vocês, novamente, do nosso procurador, todos os funcionários aqui da TV Câmara, da Câmara que nos ajudaram na realização desse debate, desse trabalho que foi feito, e queria, então, assim, dessa forma, encerrar os nossos trabalhos dizendo que nós vamos ter, na verdade, agora, duas medidas efetivas. Uma é um ofício à Procuradoria do Trabalho, né, nas questões que nós aqui tocamos, e outro é um ofício à Secretaria de Educação e de Recursos Humanos sobre outros temas que nós tratamos aqui, ou que foram levantados aqui, que nós vamos insistir em ter as respostas no campo do poder público municipal. Tá bom? Obrigado, procurador, obrigado a todos. Nós então encerramos o debate público da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Uma boa tarde, se puderem, fiquem em casa, realizando isolamento social. Quem, por acaso, precisar sair, tome todas as medidas aí de proteção para a gente ajudar a conter os efeitos negativos da pandemia na nossa cidade. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. E você acompanhou ao vivo a reunião extraordinária da Comissão Permanente da Câmara de Educação e Esporte. Continue com a gente, fique com a nossa programação. Até mais.
TV Câmara, Campinas.